Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos continuidade à nossa aula de Revolução Francesa. Veremos os fatores que levaram à Revolução Francesa. Qual era o quadro da França no momento anterior à Revolução? Vamos entender esse quadro. Vamos lá? Muito bem. Iniciaremos pelos fatores sociais. Qual era a realidade da sociedade francesa social antes da Revolução? Temos aí a existência de uma sociedade que definimos como sociedade estamental. Prestem atenção, o que é uma sociedade estamental? É uma sociedade dividida por estamentos ou ordens. É diferente da sociedade atual. A nossa sociedade é uma sociedade de classes. O que define classes? Poder econômico. O que define estamento? Nascimento. Eu pertenço à ordem social do qual eu nasci. Se sou nobre, morro nobre. Se sou servo, morro servo. A única mobilidade possível ocorre entre clero e nobreza, já que ninguém nasce membro do clero. Então, os membros da nobreza é que compõem o que chamamos de alto clero. Voltaremos um pouco nessa questão daqui a pouco, mas analisemos agora os demais fatores. Tenho a permanência até o final do século XVIII do sistema de servidão. O que significa isso? Relembre que você aprendeu sobre Idade Média e ainda o período de transição que vai do século XV ao século XVIII. O que define a servidão? A servidão é um tipo de trabalho compulsório, ou seja, obrigatório, no qual o servo ele paga tributos ao senhor, ao nobre, ou seja, ele paga para trabalhar. Esse sistema de servidão e de exploração da mão de obra do camponês, ele vigora na França até o final do século XVIII, sendo que 80% da população francesa é população camponesa. Temos também, e em virtude de tudo que foi apresentado, a concentração das terras nas mãos dessa nobreza, os antigos senhores feudais. Temos um índice de desemprego muito alto, embora a população urbana ela represente apenas 20% da população francesa. Temos baixos salários, inexistência de qualquer direito trabalhista. Lembrem que a Inglaterra já havia passado pela Revolução Industrial, estava passando pela Revolução Industrial desde 1750, mas lá também não havia direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas eles são adquiridos somente a partir do século XIX e depois de muita luta por parte da classe trabalhadora. Muito bem, além disso, e por causa de tudo isso, temos várias revoltas urbanas e camponesas, ou seja, os trabalhadores reagiram ao longo do tempo a esse sistema de exploração. São as chamadas jaqueries, que existem desde o período feudal. Vamos entender um pouco melhor o que foi analisado aqui. Observem bem. A imagem que vocês veem agora, ela representa justamente o que acabei de explicar. Eu tenho primeiro o chamado primeiro estado, representado pelo clero, os membros da igreja. O segundo estado, representado pela nobreza. E o terceiro estado, representado pela burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses. Observem bem, a burguesia, embora ela tenha poder econômico, ela pertence ao terceiro estado. Por quê? Ela não tem poder político. Eu tenho aqui um terceiro estado muito heterogêneo. Faz parte do terceiro estado a alta, média e pequena burguesia. Embora a alta burguesia tivesse condições de ascender à condição de segundo estado, desde que ela comprasse títulos. Então, existe uma possibilidade de mobilidade social aí, através, me desculpem, da compra de títulos. Veja bem, então, vai ser justamente esse terceiro estado a grande força da Revolução.
Quem compõe a força revolucionária é o terceiro estado. Vamos para o próximo slide. Temos aí a situação política da França. Qual era a situação que a França vivia antes da Revolução? Eu tenho uma monarquia absolutista, a monarquia dos reis Bourbons. Quem está no poder no momento antes da Revolução é Luís XVI. Luís XVI é o monarca francês no momento da Revolução. Antes dela, obviamente, e no momento da Revolução. Há uma manutenção dos privilégios feudais da nobreza e do clero. Qual é esse privilégio? Você não pode esquecer, ok? A isenção de impostos. O clero e a nobreza não pagavam impostos. Todo o sistema tributário recaía sobre o terceiro estado. Era o terceiro estado que pagava esses impostos. Eu tenho conflitos entre a igreja e a burguesia e entre a burguesia e a nobreza. Por isso, a burguesia, ela é o grupo que comanda o processo revolucionário. Qual era a ambição da burguesia? Estabelecer, segundo os princípios iluministas, a igualdade jurídica, ou seja, todos são iguais perante a lei, portanto, todos pagam impostos. Não a igualdade social, a exemplo de Rousseau, mas a igualdade jurídica. Entendam bem isso. A Guerra dos 7 Anos, por que a Guerra dos 7 Anos é um fator para a Revolução? Porque a Guerra dos 7 Anos, ela vai, o envolvimento da França nessa guerra, relembrando aí do que vimos na independência das 13 colônias. A Guerra dos 7 Anos é a guerra entre França e Inglaterra no território das 13 colônias. A Inglaterra, com a ajuda dos colonos, vence essa guerra. A França, que já estava numa situação econômica precária, vai aprofundar ainda mais essa situação de crise. Por isso, a Guerra dos 7 Anos ela é colocada como um fator desencadeador da Revolução. Também tem a Guerra de Independência das 13 colônias. Nesse caso, a França lutou ao lado dos colonos. Então, se os colonos lutaram ao lado da Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, agora a França, para se vingar da Inglaterra, luta ao lado dos colonos no movimento de independência. Embora os colonos eles tenham tido vitória nesse processo, como já vimos, os gastos da França foram enormes com essa ajuda militar e isso acabaria aprofundando ainda mais a situação de crise econômica francesa. Temos também todas as ambições políticas da burguesia. Essas ambições acabariam levando a burguesia a defender a revolução como forma de ascensão política. Uma revolução, como vimos, burguesa, porque comandada pela burguesia. A situação política. Vamos agora analisar a situação econômica. Na verdade, vocês observam que os fatores eles se misturam. Na verdade, não há uma fronteira entre político e econômico. A gente divide muito mais para efeito didático do que propriamente, porque esses fatores eles têm de fato uma diferenciação clara. O econômico ele acaba influenciando no político, que influencia no social. Vamos então analisar os fatores econômicos. A França tem uma alta dívida externa pelo envolvimento em todas as guerras já mencionadas, uma balança comercial desfavorável. O exemplo é o Tratado de Eden-Rheineval, de 1786, que explicita essa balança comercial desfavorável. Os altos impostos que recaíam sobre o terceiro estado, não podemos esquecer disso. O comércio interno dificultado pelas altas taxas alfandegárias. Eu tenho aí até o final do século XVIII uma política mercantilista que implica em altas taxas alfandegárias, uma crise agrícola, principalmente na década de 80 do século XVIII, em virtude de fatores climáticos, chuvas, geadas, nevadas, que vão destruir simplesmente a produção agrícola francesa. E isso vai impactar com a inflação, no aumento principalmente do pão, que era o principal alimento da população francesa. E um setor manufatureiro extremamente atrasado. Não existe comparação
entre o desenvolvimento comercial da França e o desenvolvimento comercial industrial da Inglaterra. A Inglaterra foi a primeira a passar pela industrialização, como você sabe. A França só iria se industrializar de fato no período napoleônico e assim mesmo com todas as implicações que ainda veremos. Aqui temos um quadro que faz uma análise justamente do que acabamos de explicar sobre qual era a situação econômica da França. Observem bem esse quadro com o gráfico ao lado e vemos que tem uma crise, que é uma crise econômica aumentada, especialmente pelo aumento do trigo e uma diminuição da produção têxtil. É muito importante esse dado, por quê? Porque ele diz justamente de um aumento do preço do pão, que era o principal, como eu já disse, o principal alimento da população francesa. E tem relação com uma frase famosa da rainha, a mulher de Luís XVI, quando ela diz, quando o ministro diz a ela, né, que o povo não tinha pão, e ela teria respondido: se o povo não tem pão, que comam brioches. Muito já foi dito sobre essa frase. Alguns autores analisam essa frase e falam que, na verdade, ela não pode ser atribuída à rainha, a Maria Antonieta. Outros dizem que a frase realmente foi dita e que ela explicita um completo desconhecimento político da rainha. Ou seja, a rainha não entendia absolutamente nada de política. Era uma mulher fútil, uma mulher envolvida apenas em festas, em assuntos de beleza e pouco preocupada com a situação política, econômica e social da França. Das diversas biografias que temos aí de Maria Antonieta, eu pelo menos acredito que a última coisa que podemos falar é que de fato ela era uma rainha sem consciência política. A influência dela, inclusive sobre o marido, sobre Luís XVI, era muito grande. Em minha opinião, o que de fato ela tinha era uma não preocupação, de fato, uma não consciência da real situação do povo francês, ou seja, uma não sensibilização em relação a essa situação. Muito bem, no próximo slide temos aí uma análise da situação social, econômica e financeira, como já falamos, né? A desigualdade social, sendo que a nobreza e o clero, que representavam 3% da população, são ordens privilegiadas, enquanto o terceiro estado representa 97% da população e é o que, na verdade, banca todo o estado francês. A propriedade, ela está nas mãos do clero e da nobreza, 3% da população detém 40% da propriedade. Um aumento dos impostos, direitos senhoriais e impostos reais, porque quanto mais a crise se aprofundava, mais a carga tributária recaía sobre a população, e o descontentamento absoluto da burguesia em relação a isso, por ser afastada dos cargos políticos mais importantes, o acesso ao clero, às magistraturas e aos cargos junto ao rei e ao exército, que a burguesia não possuía. Tudo isso vai levar a burguesia, e a análise que é feita aqui nesses gráficos, ela é justamente essa análise, que vai levar a burguesia a defender como forma de mudar essa situação e, portanto, ascender ao poder político, a via revolucionária. Então, entendendo todo esse quadro, na próxima aula iremos analisar os antecedentes da revolução, os antecedentes não, o momento imediato da revolução, que teria levado, diante de todo esse quadro, a burguesia, como fator imediato, a iniciar o processo revolucionário. Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês. Até daqui a pouco na nossa próxima aula.